Olá, olá pessoal. Olá, vou esperar vocês entrar. Doutora Priscila já está aqui. Já te chamo, tá, Priscila? Deixa eu só esperar o pessoal entrar um pouquinho, um minutinho. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma edição desse Chá com Especialista. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu adicionar a doutora Priscila. Vamos aguardar ela entrar. Sejam bem-vindos. Oi, Priscila, tudo Oi, bem? boa noite, Essa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Vamos entrando. Que Sejam dia bem-vindos. gostoso, né? Para tomar um chazinho. Ah, isso é verdade. Eu estava fazendo o meu chá aqui e pensando exatamente isso. Tanto Nesse que hoje está friozinho, ótimo, né? tá um dia maravilhoso para tomar um chá. Nossa, Um friozinho, né? Eu tô aqui com as cobertas na perna para aguentar o friozinho de hoje. e a gente trabalhando online é isso, né? Só vê a parte de cima. Então a gente se arruma, coloca uma blusinha bonitinha, um batomzinho, e ninguém só tá sabendo que você tá aí de cobertorzinho. Seja bem-vinda, doutora Priscila. É um prazer imenso estar aqui com você nesse Chá com Especialista. Esse é um projeto que a gente está trazendo grandes profissionais para falar com a gente, para o nosso público conhecer vocês. Então, é um prazer imenso. Eu me chamo Aiessa Baleste, para quem não conhece, para quem não me viu ainda aqui no Chá do Especialista. Eu também sou farmacêutica na farmacotécnica. E a doutora Priscila é nutricionista. Então, hoje a gente vai ter um super papo sobre nutrigenética, sobre nutrição, suplementação de precisão, né? Então, eu vou dar uma breve apresentada na doutora Priscila aqui para vocês. A doutora é nutricionista há mais de 20 anos, nem vou contar muito, né? Senão conta a Não, a gente idade. para no 20. Não Há vamos mais de 20, há mais de 20 anos a doutora Priscila é nutricionista, ela é doutora em ciências da saúde, mestre em nutrição humana, especialista em nutrição esportiva e medicina ortomolecular, e nutrigenômica e nutrigenética aplicada à clínica. E aí, doutora, você fez o seu chazinho? Fiz sim, baseados nas minhas recomendações. Ah, Pela e minha você fez de genética. quê? Até o chá, veja bem, até o chá a gente consegue determinar, já pulando para o meio aí da nossa conversa. Eu fiz de camomila. De camomila também. Tá vendo? Que Gente, coincidência. eu adoro chá de camomila, é o meu chá de preferido, até porque ele é muito anti-inflamatório, antioxidante, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre ele, então a gente vai guardar um pouquinho. Gente, Vamos. hoje nós vamos falar sobre uma medicina muito diferente, muito atualizada, né? A gente sabe que as pessoas, nós somos indivíduos muito particulares, né? Temos muitas peculiaridades, o nosso organismo funciona de maneira muito individual. E aí a medicina a nova medicina vem trazer essa peculiaridade para os tratamentos, tanto para a suplementação, tanto para a nutrição. E a doutora Priscila é especialista nesse tipo de medicina, de nutrição, especializada em peculiaridades, em personalização. E a semana passada eu dei uma olhadinha, porque eu sigo você, Priscila, e eu vi que você estava comemorando um ano que você foi fazer um curso sobre É. nutrigenética e nutrigenômica. A Priscila, para quem não sabe, ela é professora disso, ela sabe tudo sobre Não, sabe nutrigenética. tudo a gente nunca sabe, tá? Tem um pouquinho.
E aí, semana passada ela estava relembrando, né, um curso que você fez no ano passado nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E aí eu queria falar mais sobre isso, eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre o que é essa nutrição de precisão que você faz, o que é a nutrigenômica, o que é a nutrigenética, o que é isso que você tanto ama, já faz um grande tempo que você estuda É, sobre isso. E tem, como tem. você aplica isso? Conta mais um pouco sobre isso pra gente. Tá, então eu vou falar como é que eu entrei nessa ciência, na nutrigenética, e explicar um pouquinho o que é essa ciência, né? Depois que eu terminei meu doutorado, aos 10 anos atrás, eu nunca deixei de atender, né? Desde que eu me formei até hoje. Então, tem mais de 20 anos, como você falou, a gente não está contando. Imagina quando chegar perto dos 30, a gente deixa sempre nos 20. Então, assim, já tem um tempinho, mas tem mais de 10 que eu terminei meu doutorado, né? Sempre atendendo. E comecei a cada vez buscar mais personalizações. Aí eu fui para fazer um curso de ortomolecular. Me encantei com a ortomolecular, realmente é um sonho, porque o objetivo da ortomolecular é você nutrir a célula. Não é só se alimentar, não é só tomar um suplemento, é nutrir a célula. Pois bem, só que aí entrou mais uma dúvida. Aquele monte de suplemento é bom para todo mundo? Não tem como, porque é um mundo. Para quem estuda a ortomolecular, fica encantado, porque são muitas as vertentes que a ortomolecular leva, mesmo só para nutrição, sem utilizar hormônio. E aí a gente precisa saber as individualidades bioquímicas de cada um. E aí, em congresso, eu comecei a escutar esse nome, nutrigenética. Nossa, mas eu nunca ouvi falar disso. Isso há 10 anos atrás. E comecei a pesquisar, estudar, até que eu comecei fiz um exame em mim, um exame de mapeamento genético, e comecei a estudar o meu caso e da minha família. Foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo. E aí eu comecei a entender por que alguns suplementos me faziam mal. Por que alguns alimentos sempre me fizeram mal e não era da minha cabeça? Sabe quando você toma um chá verde e aí você fala, não, não é possível, eu tô com dor de cabeça, mas não pode ser o chá verde. Porque o chá Porque é verde tão bom, é né? tão Faz bom tão para a bem para a saúde, saúde. não tem como eu estar com dor de cabeça, não existe isso. E aí eu comecei a estudar, por isso que me encantei tanto. Porque a individualidade em mim, na minha família, nos meus pacientes, foi cada vez me dando explicações de como algumas condutas que a gente toma, a gente consegue personalizar e a pessoa entender como o metabolismo dela funciona, né? Então, só para vocês entenderem o que é a nutrigenética, o que é nutrigenômica, e por que tem ainda, assim, como é que eu vou te dizer, uma polêmica sobre esse assunto, porque não é todo mundo que Que faz nos seus faz. consultórios exames genéticos, não são todos os médicos, todos os nutricionistas. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, existe essa ciência que é chamada genômica nutricional. E é uma ciência com sociedade internacional, com revistas científicas, com tudo validado mundialmente. Em cada continente tem uma associação europeia, associação dos Estados Unidos. Então, existe essa demanda na saúde para essa ciência da genômica nutricional. E a genômica nutricional nada mais é do que a associação da nutrigenética, nutrigenômica e epigenética. E aí que entra o grande barato, porque não existe uma genética, existe uma ciência que estuda tudo. E o meio ambiente, o que a gente faz, ele é predominante sobre a genética. Isso que torna a coisa mais interessante, porque eu sou nutricionista. Então, qual é a minha ferramenta de trabalho? A nutrição, o alimento. O suplemento, o nutriente. Eu quero nutrir a célula. É essa a ideia que eu quero. E aí, quando você pensa na nutrigenética, que através dos nossos genes, a gente consegue entender qual é a melhor dieta, qual é o melhor metabolismo de determinados nutrientes, você consegue personalizar mais ainda. Só que a nutrigenética não é tudo, ela é só um pedaço. Então, fazer um exame genético é a nutrigenética. É onde os seus genes vão dar para um profissional, né, interpretar e você entender o que os seus genes, o que o seu metabolismo pede mais, o que o seu organismo pede mais. É mais carboidrato? Você precisa de uma vitamina específica para alguma disfunção metabólica no seu corpo? Como é que isso funciona? Tudo bem. Só que aí entra a nutrigenômica. O que é a nutrigenômica? Tem gente que chama genômica nutricional de nutrigenômica, que é um nome mais Existe uma popular. diferença, né? Existe uma diferença entre nutrigenômica e nutrigenética.
Mas aí quando a gente vai explicar cada um, eu acho que eu gosto de chamar genômica nutricional o conjunto da nutrigenética, da nutrigenômica e da epigenética. Então tá, todo mundo estuda na nutrição o poder dos compostos bioativos dos alimentos. Então, o que um licopeno do tomate, né, vai fazer para a sua célula? O que um nutracêutico específico vai fazer para a sua célula, né? Nutracêutico, então, é um composto bioativo de alimento, só que em grande quantidade, feito na suplementação, que vocês são especialistas nisso. Então, o que isso faz na célula? Será que é igual para todo mundo? Não tem sentido. Porque senão a gente ia usar a sua farmácia inteira. Tudo que tem na farmácia a gente ia usar. Tudo faz bem, né? Não faz sentido. Então, é claro que eu preciso mais de um do que de outros. Então, através da nutrigenética, eu entro com a nutrigenômica, que é, através dos compostos bioativos dos alimentos, dos suplementos, eu vou lá e vou silenciar a expressão desses genes ruins. Eu vou ativar meus genes bons, vou silenciar a expressão dos genes ruins. E veja bem, a gente não mata gene, a gente não silencia gene, nunca. Então, é um entendimento de que a gente vai fazer com que o nosso organismo funcione da melhor maneira possível e vai deixar lá a nossa predisposição genética quietinha. E aí entra o terceiro ponto, que é o mais importante, que é a epigenética, que é a influência do meio ambiente nos nossos genes. Olha que fantástico. Então, o que você come, o que a sua mãe comeu na sua gestação, o que seus avós comeram, tudo isso está impregnado nos seus genes. Então, é o seu pensamento, é a sua alimentação, é a sua atitude que vai fazer com que os seus genes como é que eu vou dizer? Se expressem mais para o positivo, para o negativo. Entendeu? Então, assim, associação. E aí, por que é uma polêmica? Por que não é todo mundo que trabalha com nutrigenética? Já que é uma coisa tão boa, né? Se vocês me ouvem falar aqui, todo mundo fica apaixonado. Porque eu Demais. sou apaixonada por isso. Eu também sou muito. Não é? Não tem como, porque explica a individualidade do ser humano como um único. E aí, então tá. Então, por que todo mundo não fala a mesma língua? Porque a epigenética, que é a influência do meio, ela se sobressai sobre a genética. Sobressai. Então, é mais importante que você faz do que os seus genes. Ok. Então, essa é a polêmica. Ué, então é só todo mundo fazer coisas. Tiver até hábitos saudáveis. Só isso. Então, não fumar, beber pouco, né? Se alimentar corretamente, atividade física frequente, tudo bem. Mas o que é o saudável? É tão diferente, sabe? A saudável para você e para mim. As necessidades de cada um. Então, quando a gente junta esse saudável para a sua individualidade bioquímica, não tem como a coisa não funcionar. Não existe essa possibilidade. E aí, você vai trabalhar com o seu cognitivo e o seu físico na melhor capacidade possível, que é o que a gente quer, né? É isso que eu ia perguntar para você, Priscila, porque é engraçado, esse resultado, eu já estudei um pouco sobre esse exame seu, já fui em algumas aulas suas, e ele vem um monte de nomezinhos, com um monte de polimorfismos, e aí, quando eu li da primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, agora quer dizer que eu não posso tomar café, quer dizer que eu vou morrer de problema cardíaco, quer dizer que eu tô programada para morrer. Como é que a gente lida com esse resultado, assim, na clínica? Como é que você explica isso para os seus pacientes? Saber como você, assim, se você vai ter uma doença cardíaca, né? Qual o impacto disso? Né? De saber que eu devo comer mais carboidrato e menos proteína. Como é que você lida isso? Como é que as pessoas reagem a esse tipo de exame? Então eu vou contar um segredo. Quando eu peguei o meu exame e o do meu filho, que foram os primeiros da minha vida, eu vi muita coisa que eu não queria ver. Muita coisa ruim. E o primeiro impacto que eu tive foi esse mesmo que você teve. Eu vou largar esse negócio de dar lá, porque isso vai me fazer mal para minha cabeça. Bom, vamos deixar isso para lá. Mas coisa de que gente que não estudou. Porque quando eu comecei a estudar e eu vi que aquilo lá era uma parte de mim, mas não era a Priscila inteira. Um destino. Não era o meu futuro. Não, aquilo lá era o que meu pai e minha mãe me deram de presente. As coisas boas e ações, né? Só que aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que potencializar as boas. E aí, quando você mesmo começa a entender que 70% é o estilo de vida, o que isso se torna? E aí aconteceu isso comigo, com os meus pacientes, e eu comecei a estudar e na literatura comprova.
Quando você sabe que é com você, tá? É diferente. É Então, assim, diferente. vou te dar um exemplo. O meu exame deu alta probabilidade de eu ser doente celíaca, né? Ter a intolerância ao glúten para ser doente celíaca. Eu não sou doente celíaca. Só que só de saber disso e reduzir no meu dia a dia, eu não precisei cortar. Se eu um dia me tornasse celíaca, eu não poderia comer mais. Eu ia passar mal, eu ia ter muitos efeitos. Tem gente que não pode nem cheiro. Nem comer no mesmo lugar, né? Onde tem farinha. Não pode. Então, só de você conseguir identificar e minimizar isso na sua vida de maneira consciente, você se sente uma sortuda no mundo. Você fala, nossa, que bom que eu descobri isso com 40 anos. Acho que uma das coisas que eu mais adorei desse exame, que até eu vi de outras pessoas, né? E lá tinha falando sobre risco cardíaco. E às vezes a gente perde pai, mãe, avó de problemas cardíacos, a gente fala, a gente vai morrer de problemas cardíacos. Mas quando a pessoa, eu vi as nutricionistas vendo o resultado delas para problemas cardíacos, elas perguntavam, nossa, o que eu posso fazer? Como eu posso bloquear isso? Como mudar isso? Então a gente tem tipo uma chance, né, de fazer diferente dos nossos Estilo de avós. vida, exatamente. Só que a gente vai fazer tudo que a ciência mostra. Então, vou te dar um exemplo. Se a ciência mostra que para você é uma conduta para você evitar Alzheimer, é você usar mais ômega 3 com mais DHA, o que você vai fazer? Todo mundo vai utilizar muito ômega 3 com mais DHA? Ou quem sabe que tem essa genética? Então, olha como é óbvio isso. E aí, essa pessoa ela vai estar noiada, ela vai estar preocupada, eu vou ter Alzheimer? Porque todas as pesquisas mostram todas que quando você sabe e você toma atitude, você silencia a expressão daquele gene. Você come de uma maneira consciente, você faz as pazes com a comida. Entendeu? Você evita de fumar, você faz mais exercícios. Mas porque você quer por você, pela sua saúde, não porque ninguém mandou. Essa é a diferença. Então, uma reeducação alimentar consciente é a palavra de que esses termos da genética, da ciência, ela vai impactar na sua vida. E aí, quando a gente fala assim, só para as pessoas entenderem, de uma maneira bem simples, né? Nós somos 99,9% iguais. Nós, eu e você, por exemplo, tá? Mas o que diferencia a nossa cor do olho, né? As nossas características, é uma alteração, uma variância no nosso DNA. É um pedacinho, 0,001% que dá a nossa diferença. Então, assim como a gente tem as nossas características físicas, as nossas diferenças, dentro da gente também a gente tem. E por isso também que a gente tem que ser tratado diferente, né? Claro, e as pessoas não sabem, elas não se conhecem. Imagina quanto que eu já não comi mesmo de pão integral com fermentação natural e achando que, nossa, que eu tô lá, tá mais saudável, um trigo diferente. Mas não era o que era para mim. Então, assim, a minha própria dieta que eu fazia para mim, né? E para o meu filho, que era pequenininho, ele tinha 7 anos quando eu fiz o exame nele, e não era ideal. Então, quando a gente tem essa variação, um pedacinho do gene que chama variante genética, polimorfismo, e que a gente tem o nosso metabolismo individual, é o que a gente chama de nutrigenética, tá? Polimorfismo é essa alteração no gene que, pra gente, que interessa aqui no nosso assunto, na nutrição, é o metabolismo dos alimentos, dos suplementos, dos nutrientes. Tá? E Priscila, esses polimorfismos que você fala atrapalham na absorção de minerais, de vitaminas, né? Atrapalham na produção de enzimas corretoras do organismo. Então, normalmente os resultados são polimorfismos de vitaminas, de minerais, de substâncias corretivas, né? Então, por isso que também te dá tanta informação, porque você sabe exatamente... Como você falou... Então, assim, você precisa parar de tomar café, respondendo a sua pergunta, né? Que você falou, mas eu não posso mais tomar café. Gente, o mais legal é isso. Não tem nada isso. Nada que você tem que parar de fazer. Não pode. Não. Só tem o que você vai reduzir e o que você vai aumentar. Não tem aquela conduta exclusiva, Fechada.
restritiva. Porque a Restritiva. nutrição está se tornando muito punitiva, não pode nada. Isso é verdade. Não Olha, isso é? é uma coisa que eu ia comentar com você. Hoje em dia tá tudo na moda, né? Não comer glúten, não comer leite, não pode nada, tem que fazer Não jejum pode de nada. tantas horas e, não sei, É, e o nem jejum todo serve para todo mundo. mundo. Se ele não serviu para você, foi porque você não treinou o teu organismo, mas ele tem que servir. E não é bem assim. A gente sabe que tem essa associação, esse conjunto genético de gente que não se dá bem com jejum. Então, o que a gente faz? A gente faz um jejum diferente. Você só vai jantar mais cedo. Faz um jejum de 12 horas, 10 horas. Não um jejum intermitente como Gente, é. é tão impressionante esse teste que ela faz, porque eu já vi gente emagrecer que não emagrecia de jeito nenhum, que tinha feito todas as dietas do universo, todas as da moda. E esse exame, ele indica, por exemplo, se você precisa comer mais carboidrato, fazer mais exercício aeróbico, se precisa comer menos proteína. E eu já vi gente emagrecer absurdos, assim, que nunca tinha emagrecido na vida, e com exame genético, ela sabe que ela tem propensão e melhora com algum tipo de dieta diferente. Então, isso também me chama muita atenção nesse teste. E você usa isso na sua prática também, né, Priscila? Então, na hora de que as pessoas perguntam qual é a melhor dieta, porque hoje também é uma loucura isso, né? Dieta cetogênica, dieta low carb, jejum intermitente em todos os protocolos. É, é assim, é a detox, só a detox, é o vegano, é o vegetariano. O que é melhor para mim? Melhor pra cada um. Não tem o que é melhor para todo mundo, é o que é melhor para cada um. Não existe o que é uma conduta que é melhor para todo mundo. Então, aí é essa a resposta da sua pergunta. Quando a gente sabe o metabolismo dos macronutrientes, a gente consegue determinar mais. E aí, a Leandra está perguntando aqui, quais são os polimorfismos mais frequentes? Então, vamos falar sobre isso, né? A gente tem, assim, os mais estudados. Por exemplo, para emagrecimento, o mais estudado no ranking disparado é o FTO. Há mais tempo. Aí os exames genéticos mais antigos, que estudam só o PCR, que é uma tecnologia olhando para dois polimorfismos, você analisa só o FTO, que é o gene, digamos, obesogênico. Que aí o seu metabolismo é mais lento, você precisa de mais de uma hora de atividade física, se você é homozigoto para esse, tá? Para esse gene, FTO. Só que aí, nesse mesmo painel, você não viu o seu fator protetor dos outros genes positivos. Então, acaba ficando incompleto. E aí entra o desespero total. Nossa, é só FTO. Então, você vai trabalhar só como se você fosse um polimorfismo. E aí a gente sabe que a gente não pode... Os estudos mais recentes, a gente vê isso, que não pode olhar para um gene. A gente tem que fazer associação entre os favoráveis e os desfavoráveis, entendeu? E aí, quando você tem esse olhar macro, você consegue ajudar mais o seu paciente. Então, assim, você olha os principais de queima de gordura, FTO, MC4E, ligado com compulsão, vários polimorfismos, vários. E você vê também os que são ligados com o fator de detoxificação no organismo. Por que é importante tanto que as pessoas não têm noção da detoxificação, como é importante, né? E aí depois eu queria que você falasse pra gente também alguma dica de fórmula, alguma coisa que, né? Que aí entra o que a gente está falando da nutrição de precisão. Mas todo mundo precisa uma dieta detox o tempo todo? O tempo todo? Tomate, Não, suco verde, todo não. mundo. Tem gente que se dá mal. Uhum. Acaba dando oxalato de cálcio excessivo. Você não precisa disso. Você poderia, na alimentação, estar introduzindo esses alimentos, não precisa estar tomando suco verde 3 vezes ao dia. Você acaba gerando uma intolerância alimentar com a sobrecarga daquele mesmo alimento comido 1000 vezes na sua vida, entendeu? Então, existe explicação. E aí, por que é tão importante você saber seu processo de detoxificação num processo de emagrecimento, que é você queimar sua gordurinha. Você quer lipólise, você quer queimar. Porque na nossa gordurinha a gente tem toxina, porque a toxina ela é lipossolúvel. Então, ela está lá estocada na gordura. Então, o que acontece? Numa lipólise, quando você está queimando, fazendo atividade física, numa dieta de emagrecimento, lá no seu jejum extremo, sem comer, dando tudo de si, tomando muita medicação, querendo fazer uma dieta radical e emagrecer muito em pouco tempo. O que acontece? Você libera mais toxina ainda para o seu corpo.
Sabe aquela dor de cabeça? Não é Que só dá pela nos falta de primeiros nutrientes. dias. Então, não é só pela falta de nutriente. É muito também do fígado fazer uma detoxificação. Tem gente que já tem problema nessas enzimas, como você falou. Então, a gente ajuda lá no consultório, essas pessoas. Né? E Que aí você vai falar Priscila, pra gente. qualquer pessoa que está fazendo uma dieta precisa fazer esse exame? Quem é o tipo de pessoa que precisa disso? Olha, na minha opinião, você saiu do peito da amamentação, é um bebê, começou a introdução alimentar, você faz um exame genético. Por quê? Quanto mais cedo você faz um exame genético, mais você consegue silenciar, atuar nessa mudança da expressão dos genes, entendeu? Quanto mais cedo você faz isso. Aí você me pergunta, quem deveria fazer? Sabe? Em momentos especiais, criança, para os pais direcionarem, e não tem nada que precisa tirar a gente. Nem no caso do glúten, que meu filho também tem essa alta propensão igual a mim. Do glúten não tem que tirar nada, é só reduzir. É só fazer outro tipo de preparação. Não precisa ficar com dó da criança. É ao contrário, você está ajudando, direcionando, aumentando o metabolismo para a vida toda. Para essa criança ser um adulto saudável. Então, alguns momentos específicos, na minha visão. Na infância, antes de engravidar, mas uns anos antes. Casou, vamos me preparar, daqui uns anos eu vou engravidar. Faz e muda o seu metabolismo. Vai mudando a sua epigenética, porque aí o que você comer, você não consegue mais mudar a sua genética, né? Você já tá viva. Teu pai e sua mãe já deram os genes, já era. Não tem como. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue mudar a expressão dos genes. E aí, quando você olha a vida do seu pai, da sua mãe, as doenças dos seus avós, né, como vivia aqui, e não tinha o estresse que a gente tinha, mas a gente consegue ter uma noção, né, da parte toda, a herança que a gente carrega. Aí você fala assim, não, genética não é destino. Não é. E ainda tem as doenças atuais, que hoje em dia a gente sabe que o Alzheimer está muito ligado com o estilo de vida, mas quem carrega o gene não. Então, ou seja, tanto quem tem uma genética desfavorável quanto quem tem uma genética favorável tem que cuidar do hábito alimentar e da alimentação e da suplementação personalizada. Ué, Priscila, aí que tá. Então por que fazer o exame genético? Porque você vai saber o que é cuidar mesmo. O que é cuidar mais? Da onde você tem que cuidar? Porque não tem como fazer um exame genético completo e não ter nada, sabe, alterado. Que também é uma pergunta que eu me fazia. Será que eu vou pegar alguém assim? Tudo perfeito. Porque às vezes eu falo para meus pacientes, morrem de rir. Ai, que inveja do seu detox, do seu processo detox. Você é autolimpante, que inveja. Assim, eu brinco com eles, né? Mas é por isso? É porque eu metabolizo bem o álcool, que vai sair bebendo todo dia? E não é. Então, é só uma maneira de estar conhecendo o seu corpo, entendeu? É tão verdade isso que agora a gente podia falar sobre essas suplementações que a gente pode fazer diferenciadas, né? E aí eu tava vendo você falar de uma outra live com uma médica, falando que esses polivitamínicos, essas coisas, fórmulas prontas, né? Elas, quando a gente dá uma olhadinha, tem vários tipos de ativos, né? Que pessoas que têm polimorfismos, tanto no magnésio, na vitamina D. Vitamina D é um exemplo ótimo, né? Muita gente não tem polimorfismos nos genes da vitamina D e não absorvem a vitamina D, né? Em baixas doses. Outros ativos também importantes, cianocobalamina, né? Que é muito pouco absorvida e tem em todos os polivitamínicos aí do mundo, né? Então, o que você acha desses polivitamínicos? Como é que você faz para tratar os seus pacientes? Então, eu fico, sinceramente, eu fico um pouco triste quando os meus pacientes chegam no consultório já, assim, muito felizes com os potinhos que compraram nos Estados Unidos de vitamina. Eu fico triste. Por quê? A gente sabe que é muita perfumaria. É muita perfumaria de coisa que ele não precisa, não precisaria, e coisa que ele precisa muito e que tem pouco ali. Então, quando a gente fala da nutrição da suplementação de precisão, é isso. É assim, você estava falando, né? Dos polimorfismos, aí pode ser uma enzima, né, que metaboliza uma vitamina. Então, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa tem um polimorfismo numa enzima que faz a metabolização da vitamina A em beta-caroteno, tá?
em vitamina A e em beta-caroteno. Aí, desculpa, em beta-caroteno e vitamina A. Desculpa, ao contrário. Beta-caroteno e vitamina A. Então, a gente quer a vitamina A. Poucos alimentos são fontes de vitamina A. E aí, o que as pessoas fazem nas fórmulas? Tem muito beta-caroteno. E nos alimentos também tem muito beta-caroteno, que são os alimentos alaranjados, por exemplo. Tá? Todos eles. Então, essa enzima, ela só faz você ficar com a mão alaranjada, mas não vai aumentar a sua vitamina A. Então, por meio de um exame de sangue, a gente consegue ver se esses níveis de vitamina A estão em níveis adequados. E aí, nesse suplemento que você falou, tem uma quantidade muito pouquinha. Mas ela precisaria de muita. E aí é uma vitamina A. A vitamina A é lipossolúvel. Olha que lindo. Manipular ela junto com a D também, que ela tá faltando. Junto com uma vitamina K2, que ajuda a absorver a vitamina D. Então, tudo é uma orquestra bioquímica e cada um tem um metabolismo diferente do outro. E quando a gente fala de um outro polimorfismo de vitamina, no metabolismo de vitamina, a gente quer que, o nosso organismo quer que a gente dê a forma ativa da vitamina, que não precise da enzima para metabolizar. Porque a gente tem, essa enzima, ela funciona mais ou menos no seu corpo, ela não funciona bem. Então a gente quer a forma ativa da vitamina. E esses complexos prontos não tem. Muitas vezes não tem a forma ativa. É a cianocobalamina que você falou, né? E aí, ácido fólico, né? Ácido fólico. E aí, me perguntaram aí, né, acho que foi até na rede de vocês aí, sobre a suplementação, se o excesso de suplemento faria mal. Ou você só gasta o dinheiro à toa, porque vai para a urina, você não absorve, mas também bem não faz, mas também mal não faz. Mal não faz. Faz. A gente sabe faz, eu queria até dar um exemplo muito interessante que eu vi hoje. Se você tiver polimorfismo no gene de absorção da metilcobalamina, da vitamina B12, existem vários tipos de B12, né? Tem a cianocobalamina, a hidroxicobalamina, metilcobalamina. A metilcobalamina é a forma ativa da B12, é a forma que está no plasma. Se você tem um erro genético de metabolismo de cianocobalamina, que é a vitamina que é mais prescrita e mais vendida nesses multissuplementos e coisa, se você não conseguir quebrar ela, metabolizar ela em hidroxicobalamina, a própria cianocobalamina tem cianeto. Então, você pode se intoxicar de cianeto por falta de enzima metabolizadora do cianeto. Eu fiquei impressionadíssima. Então, a pessoa pode se intoxicar por uma molécula por não ter essas enzimas, né? E é bem frequente esse erro, né? Muito. Muita gente tem esse polimorfismo e não sabe, né, B12. Assim como o uso do ácido fólico para preparar para engravidar. Muita gente tem o polimorfismo na metiltetraidrofolato redutase, que é uma enzima que faz a conversão do ácido fólico metilfolato, né? Então, não adianta só aumentar a dose da alimentação dos folatos. Teria que tomar suplementação na forma ativa. Então, já tem estudos mostrando que o uso do ácido fólico vai fazer mal. Tem muita criança nascendo com autismo. Por que será? Hoje a gente ainda não sabe. Mas daqui a um tempo a gente vai ter explicação para tudo isso. Entendeu? Então, assim, um suplemento, um alimento, um chá verde. E como suplemento, que é epigalocatequina galato, né? Que a gente adora também prescrever. Ajuda muito, como antioxidante, ajuda na lipólise. Nossa, é excelente. Mas tem gente que tem polimorfismo na Conte que ela vai fazer mal. Imagina isso. Não só o chá, tá? Mas como suplemento também. Então, aí você gasta maior grana para fazer suas fórmulas. E aquilo lhe caiu bem, mas você não vai identificar que é a fórmula. Você vai achar que é alguma coisa que você comeu que não te fez bem. E vai ter gente que vai fazer bem, né? Quem tem polimorfismo no PPAR gama vai fazer bem, porque ele vai ativar esses genes de adipogênese, de quebra de lipídios, e vai te emagrecer, vai melhorar o metabolismo de lipídios. Também. Vai ajudar no detox. Então, assim, excelente. Então, assim, um alimento, um suplemento, ele pode ser maravilhoso para uma pessoa e pode não ser para outra. E aí, quando a gente fala também, né, nos polimorfismos, hoje mesmo eu estava falando aqui, me deu
Sabe aqueles momentos que você fala assim, que vontade de comer um negócio, eu fiquei comendo umas porcariazinhas ali de crocantinho. Aí eu, nossa, olha só, eu consegui silenciar a expressão desse gene, porque como eu falei para você que meu exame genético é ruim mesmo. Inclusive, do lado de shape, de emagrecimento. Eu tenho os genes da FTO para ser gordinha. Então, assim, meu metabolismo não é bom, maravilhoso. Eu tenho um gene de compulsão de comer crocantinho. Então, assim, quando a gente sabe que a pessoa tem, e aí a gente prescreve a suplementação para vocês, para ir atrás de uma suplementação direcionada, qual que vai ser? Me fala. Você vai fazer uma prescrição. Se você sabe que você tem dificuldade para emagrecer, qual vai ser a conduta do profissional? Ele vai passar tudo? Ele vai passar. O que aumenta a saciedade, você vai falar pra gente, tá? Quais são os suplementos que vocês têm aí? Eu sei o que eu uso, mas eu quero que você fale. Que aumenta a saciedade. Tem os que aumenta a termogênese, a sua queima calórica, a sua queima, a temperatura corporal, o seu gasto calórico, não é? Tem o que demora mais para fazer a digestão do teu corpo. Então, assim, tem vários tipos. Tem o que diminui a ansiedade também. A gente tem um milagroso, né? Que é o Wasabi Gene, que funciona muito bem para modular todos esses genes de obesidade. Então, para quem aí está desesperado, porque pode ter genes de obesidade, que tem a mãe, o pai, a avó, todo mundo da família era obesa, a gente tem um produto maravilhoso que chama o Wasabi Gene. Você até conhece, né, Priscila? Conheço, muito bom. O wasabi, gente, é aquela massinha, aquele temperinho dos produtos japoneses, né? Do sushi, das comidinhas japonesas. Aquela raiz forte que eles chamam também. E esse produto é um extrato padronizado de wasabi. Ele ativa uma rota bioquímica que ele detoxifica. Então, ele ativa genes da detoxificação, genes anti-inflamatórios e também genes ligados à adipogênese, à quebra de gorduras e também de emagrecimento. Esse produto é super barato. O teste que fizeram com o Wasabi Gene foi por 4 meses. As pessoas continuaram comendo dietas ricas em lipídios, usando o produto. E a partir do bloqueio genético, enfim, da modulação genética que ele faz, ele conseguiu ainda emagrecer essas pessoas e controlar o triglicerídeo e o colesterol. Então, é um produto aí salvador para quem tem todos esses genes de gordura FTO, PPAR gama, leptina, problemas de vontade de comer muito doce, problemas de não saciar, comida não saciar. Então, é um produto maravilhoso. A gente tem 100 miligramas, 2 cápsulas por dia. É um produto super natural, conhecido pela gente, então vale bastante a pena. É 200, né? É 200. Isso, 200 por dia. Pode tomar 2 vezes. A indicação até que eu faço é que para quem tem os polimorfismos desses que deixam a pessoa os mais excitatórios, faz cápsulas de 50. Que aí você testa com 50. Não teve nenhum efeito em relação ao aumento da temperatura ficar vermelha, né? Todo aquele efeito colateral aumenta para 100. E aí aumenta de 50 em 50. Então, para quem tem também essas sensibilidades genéticas, a gente tem sempre que testar, né? Em pequena quantidade. Essa é a recomendação, porque depois não dá para diminuir, né? Isso. Aí que tá. Mas vale muito a pena. O wasabi, a gente teve resultados maravilhosos de pessoas realmente que emagreceram, que desinflamaram, que desintoxicaram, aquelas pessoas que têm muita retenção de líquido, vale bastante a pena experimentar. Outros produtos muito legais é o resveratrol, né, que é o princípio ativo do vinho, né, e da uva. Ele também tem atividade contra ele modula alguns genes de obesidade, também é bem interessante de usar ele. Também ele modula a CIRT1, que está ligado à longevidade, então tá certo aquelas pessoas que falam que uma taça de vinho por dia faz muito bem, mas a gente sabe também que existe polimorfismos na absorção de álcool, né? No exame que você faz. Também que o resveratrol e o transresveratrol a gente também dá em menor quantidade e vai aumentando. Para quem tem esses polimorfismos de mais sensibilidade. Sabe que até curcumina é uma das melhores coisas que tem, né? Como suplemento. Eu sempre falo, tem que ser em suplemento, na concentração, com alto teor de curcuminoides. Não é só comer o açafrão.
As pesquisas mostram com a suplementação, aí chama nutracêutico, que é em grande quantidade, numa cápsula aquele ativo, né? Junto com a piperina. Também tem algumas pessoas que têm sensibilidade, principalmente usando à noite. Tem insônia. Então, assim, olha como tudo tem que ser personalizado. Não é que não vá tomar, mas a gente vai modulando as fases e como fazer isso, entendeu? Contra os chás, contra os princípios ativos. A vitamina D. Todo mundo está falando muito da vitamina D para imunidade, né? Óbvio. Não se fala em outra coisa. Coronavírus, tal, não sei o quê. Mas você sabia que a vitamina D, em níveis elevados, em suplementação diária, ela ajuda a modular também os níveis, os genes da obesidade? Então, assim, quem diria que uma vitamina D ajuda a emagrecer? E principalmente para quem tem esse gene do FTO, de um conjunto que eu falei que seria obesogenes, eles são chamados, entendeu? Um conjunto de polimorfismos que são desfavoráveis à genética. E aí, quando você sabe qual é o foco, você vai trabalhar junto. Então, usa um wasabi, e aí a pessoa está também com tendências depressivas, com cróculos sativos junto, em outro momento, né? Que vocês... Eu sei que vocês trabalham com eles também, são apaixonados, né? Vocês adoram os cróculos sativos. É muito bom. Você demais. sabia que até para modular um gene de problemas da visão, ele ajuda? Ele é interessante? Depressão também, pessoas depressivas têm efeitos ansiedade, maravilhosos. Ansiedade. Lado, é impressionante. Então, antes das pessoas irem correndo atrás de medicação, vamos pensar tudo que a suplementação personalizada pode fazer, a nutrição, né? Uma boa conversa, tomar banho de sol, para a gente poder direcionar melhor, né? Bom, o que mais que a gente... Deixa eu ver aqui que a gente separou para falar. Sobre a homocisteína. Nossa, e o complexo B. A homocisteína é outra coisa, né? Qual que é o impacto da homocisteína na nossa saúde, Priscila? É tudo, desde a parte da saúde física, como um marcador inflamatório, como a saúde mental, relacionado com toxina para os seus neurônios, a homocisteína. Então, níveis ideal de homocisteína é 7, em torno de 7. E quando a homocisteína está alta, eu vejo muita gente prescrevendo ácido fólico, de novo, com o polimorfismo do MTHFR. Então, existe uma, como é que eu vou te dizer, padronização, assim, com receitas de bolo, onde as pessoas estão acostumadas, principalmente né, nessa correria de atendimento, onde tem que atender rápido, onde eu tenho que atender muito. Mais barato, tudo mais barato que tiver. Tudo. Então, assim, a gente tem que pensar em o que o personalizado também é personalizado por algum motivo, né? E olha, essa questão da homocisteína é tão importante porque ela está muito ligada a problemas cardíacos, né? E a gente sabe que problemas cardíacos é muito comum, né? E é bem comum ter polimorfismo no metilfolato, como ela está dizendo. Então, ácido fólico em altas doses, como se é indicado para mulheres grávidas e pessoas com problemas cardíacos, às vezes não vai ter efeito, você só se intoxica de ácido fólico. Por quê? Porque o seu organismo não consegue quebrar ele, não consegue metabolizar. Mas, felizmente, nós temos uma forma ativa, pronta, em cápsula, não é caro, que é o metilfolato, e é muito mais biodisponível do que o ácido fólico. Assim como a vitamina B12 também, que é importante para a produção de regular a homocisteína. E você sabe também... onde que está o polimorfismo na B12? Aonde? Gástrico, no estômago. Então, não adianta... Teria que ser sublingual esta metilcobalamina que você está falando. O ideal seria, e aí, né, o ideal seria. E aí, junto também com a hidroxicobalamina que eu sei que vocês têm. Exatamente. É quando a gente mistura a metilcobalamina com a hidroxicobalamina, a gente quer prevenir que o corpo esqueça de como metabolizar. Então, não é todo mundo também que pode tomar tudo na forma ativa. Claro que forma ativa é muito melhor, mas também a gente não pode deixar que o organismo esqueça de como fazer essa metabolização. Então, a gente sempre dá uma misturada. Também. Tem fontes alimentares, então não é todo mundo que tem que tomar tudo. Aí você falou, a homocisteína alta. A homocisteína alta não é só com alimentação, tem que fazer uma fórmula. E o ideal, se tiver um exame genético na mão, aleluia.
porque eu sei qual é a via que eu vou usar. A homocisteína é uma via de metabolização muitas grande. causas. É. Muitas causas ela pode ter. Pode ser que vem pode ser de carne vermelha, que não foi bem, tem muita metionina, que não foi metabolizada, e aí tem também metaboliza colina que entra aí. Isso. E que é importantíssimo para a gestante. Então, olha só, o exame. Você sabia que o exame genético, para você saber todos esses polimorfismos que a gente está falando aqui, você faz uma vez só na vida? Porque os nossos genes não mudam. Eu falei, teu pai e tua mãe te der, tá aí. Ganhou presente. Então, pronto. Uma vez na vida você faz um exame. E se você for pensar, é um presente que você se dá a conhecer e você saber quais são as condutas. Não é só um presente para mim, né? Mas um presente para a próxima geração. Porque assim, exatamente. Ó, fazer esse exame antes de engravidar, igual ela tá falando, gente. Gente, ó, vou falar. O metilfolato, o bebê, ele fecha o tubo neural no 28º dia de gestação. Gente, 28º dia, você nem descobriu que tá grávida ainda. Nesse intervalo de tempo, o seu bebê pode nascer com problemas neurais, problemas de sistema nervoso e coisas assim, porque você está tomando um ácido fólico, você não sabia que você tinha um polimorfismo nesse gene, ou que você não estava tomando nada, né? Que é pior ainda. Outra coisa, a metilcobalamina também é muito importante para o bebê na gravidez. A colina também vai ajudar a aumentar a inteligência, a cognição do bebê também. Então, se você não tiver fontes de colina, interessante. Por exemplo, o ovo, parece que tem a absorção da colina no ovo de 9%. Ou seja, a nossa alimentação é muito pobre em colina e é tão importante para o bebê. Então, saber que você tem polimorfismo na colina é muito importante. E a maioria dos suplementos tem fosfatidilcolina, que tem uma baixa biodisponibilidade. Então, a gente tem 4 tipos de colina na farmacotécnica. A gente tem fosfatidilcolina, que é a mais comum e a mais barata, né? A bitartarato de colina, que é um pouco mais biodisponível. Temos o alfa-GPC, que tem uma função neural muito importante. Então, para as pessoas que precisam repor a quantidade de colina para a produção de acetilcolina, o alfa-GPC é muito interessante, assim como a acetilcolina, também que é ótimo. Então, assim, super recomendo para quem tem dificuldade de engravidar, porque a falta dessas vitaminas gera muito aborto, né? Problemas de nascimento, baixo peso ao nascer. Então, recomendo muito. Essa foi uma das coisas que mais me apaixonou nesse exame que você faz. É a coisa que mais me chama atenção, de verdade. Você conhece, né? Você conhece o seu metabolismo. Aí com certeza vou fazer. Você vai para várias fases. Nós estamos falando de pensar em engravidar. Aí você vai falar depois num outro momento, né? Eu já estou pensando agora na minha terceira idade. Eu já não estou pensando mais, né? Já passei por essa fase. Então, o que me preocupa agora? Toda essa parte da saúde cognitiva também. Como você falou, a homocisteína, a gente já está falando das vitaminas que interferem. Aí a gente falou da vitamina D. A gente não falou que a vitamina D aumenta a produção de dopamina, que ajuda no humor. A gente entender tudo isso, sabe o que é bacana? Quando você pega um montão, uma salada de genes, o mais, aí você começa a ver, pontuar o que é importante para cada um. E você consegue concentrar em poucas ações, entendeu? Porque as pessoas ficam louquinhas. É claro que o objetivo, né, de vocês é que todo mundo tome muito suplemento, mas vocês sabem que as pessoas não conseguem sustentar, não é só financeiramente não consegue tomar o dia inteiro suplemento. Então, quando a gente consegue fazer nessa salada de genes, de polimorfismo, e pega as coisas principais que vão dar tiro para vários problemas, vamos falar da saúde cognitiva ali, saúde mental, junto com o humor, junto com ajudar no FTO, ali no metabolismo lipídico, igual você falou, do assabgênero, do exemplo que você deu, que vai ajudar na lipólise, vai ajudar no detox, entendeu? Então, assim, o que a gente faz na nutrigenética é isso, mas aí você tem que ter estudo, paciência. É uma consulta demorada, até o paciente tem que ter paciência. Mas vale a pena. Melhor. Hoje eu fiquei muito feliz com o comentário de uma paciente minha. Não fiquei feliz não, claro, fiquei triste, né? Que ela me mandou uma mensagem dizendo que ela está no hospital com corona. É claro que eu fiquei triste. Só que eu fiquei muito feliz quando ela me falou que o médico está impressionado
com a imunidade dela e que ela sabe que foi o nosso trabalho de um ano. Então, assim, ela é da terceira idade, tá saindo, ó, facinho dessa. Não tem sobrepeso, as células super nutridas. Olha que coisa legal, gente. Então, por que a gente tem que esperar as coisas acontecerem, né? Chegar um vírus maldito desse, para todo mundo começar a pensar em saúde e imunidade. Não, vamos pensar antes. Né? Esse trabalho que eu fiz com ela, nossa, foi muito bacana. E aí ela lá, no tal, já tô saindo, viu? Tô saindo aqui. Eu só vim aqui dar uma voltinha, tô aqui com o vírus, mas já tô indo. Então, pô, bacana, né? Saber que com o sistema fortalecido e você não tá inflamada, ele não faz a festa do jeito que faz. Então, a gente sabe que é com sobrepeso, que é mais chance de trombose e a inflamação, né? Do corona. É isso aí, Priscila. É esse lado aí que eu tenho para falar. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa aqui para vocês. Mas em relação à suplementação para perda de peso, eu utilizo muitos resultados. Que mais que a gente pode falar? Fala pra gente aí do que poderia usar na suplementação para aumentar a saciedade. Bom, para aumentar a Quem saciedade. tem a nervosa. Bom, a minha dica número 1 é o wasabi, que ele tá bombando, ele diminui realmente a vontade de comer e compulsivamente. Outras coisas que a gente tem, Slendestra, né, que é um ativo da batata, que diminui bastante a vontade de comer. Então, é bem interessante, não causa efeitos adversos. Tem outras formulações que diminuem resistência insulínica, que também é comum, o cromo, o selênio. Tudo isso ajuda bastante a modular esses genes. Vanádio, exatamente. E fibras, né, também. Fibras, né? Para quem quer queimar um pouquinho mais de calorias, a gente também tem o Termolip, que é um produto maravilhoso. Não acelera o coração, mas tem um efeito termogênico muito interessante. Melhora a função da tireoide. Então, para quem está aí com hipotireoidismo, então vale bastante a pena procurar isso. Outra coisa, para quem tem polimorfismo ou dificuldade de absorção de ferro, que a gente esqueceu de falar aqui, que é também um polimorfismo muito comum, normalmente as pessoas têm muitos efeitos adversos porque não absorvem direito o ferro, né? E muitas mulheres têm anemia. Então, também a gente tem soluções para isso. A lactoferrina é um produto do soro do leite e aumenta a absorção de ferro. Então, para pacientes que têm polimorfismo no ferro e para quem tem efeitos adversos e precisa tomar ferro de uso oral, é muito interessante usar a lactoferrina porque ela aumenta a absorção e aumenta também a imunidade. Então, já deixa a dica aí para o coronavírus, para o pessoal. Melita. É isso mesmo. E eu queria terminar, antes da gente responder as perguntinhas, outra coisa muito importante, Priscila, aqui dentro da farmácia, nós farmacêuticos também prezamos muito com relação aos veículos, aos recipientes, às formas farmacêuticas, que isso também faz diferença na biodisponibilidade desses produtos. Então, além da qualidade das matérias-primas, né, e de adquirir sempre matérias-primas muito matéria-prima ativa e não ativa, a qualidade dessa matéria-prima é muito importante, mas a forma que ela é manipulada também. Então, precisa ser feito fatores de correção, as nossas bases precisam ser muito, muito estudadas. Nós sempre calculamos qual é a melhor maneira de melhorar a biodisponibilidade. Nós temos fórmulas sublinguais muito inteligentes e sempre muito limpas, sem lactose, então, sem glúten. As pessoas precisam se conscientizar mais disso, porque existe ainda um preconceito. Será que no manipulado tem tudo que um outro tem? Mas, gente, o suplemento é cheio de corante, aquela corzinha na cápsula que vocês veem, tão bonitinha. Então, assim, teu corpo vai ter que detoxificar isso. Então, a gente tem que garantir isso mesmo que você está falando. Um bom veículo. Cuidado com isso. Sem conservante, sem glúten, sem lactose na cápsula. A cápsula tinha uma época que era de tapioca, não era? Agora nós temos cápsulas de tapioca, a gente tem cápsulas de clorofila, de espirulina, de cenoura. Se não coloca nada, é de quê? Se a gente não coloca nada aí a gente coloca incolor, os nossos padrões são todos incolores, porque a gente sabe o problema dos corantes, então todas as nossas bases, todos os nossos recipientes são todos voltados para isso. Então também isso é muito importante para aumentar a biodisponibilidade desses produtos. Então a gente se interessa muito por isso, a gente toma muito cuidado com isso. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente responder em 5 minutos.
Ah, Quem faz e onde faz o teste genético? Priscila, fala um pouco mais sobre você, se você está atendendo online, tá. presencial, onde você atende. Bom, a gente está falando de Brasília, né? Porque tem gente do Brasil inteiro assistindo a Aham. gente. Atendo online, que atendendo, tô atendendo. Eu já atendia, por causa dos exames genéticos, né? Já atendia gente de outros lugares e agora está mais fácil, regulamentado. Desde a primeira consulta a gente vende fora, então atendo online, atendo na minha clínica. Exame genético a gente faz tanto aqui na clínica quanto a gente tem como mandar a caixinha para a pessoa fazer. Gente, existem vários tipos de exames genéticos. O mais importante é pegar um exame com um painel mais completo. Não adianta só fazer o MTHFR, só uma enzima. Ela não trabalha com genética, mas olha como essa menina é entendida. Ela mesma já sabe. A gente precisa de um conjunto. Um conjunto ali, quando a gente está falando de homocisteína. Adianta você só saber da B9 com a homocisteína elevada? O que você faria? Tá, só vai dar o metil... E aí? A sua fórmula vai ter só o metilfolato? Então, e o resto do princípio ativo? Então, trabalho, a gente faz bastante genética, exame genético. Tem gente que não dá para fazer agora, não tem problema, faz quando puder. Mas é um presente para si mesmo e para as próximas gerações. Por quê? Quando você muda a sua epigenética com os seus hábitos, você vai passar para sua prole isso. Por isso que você foi bem feliz com o seu comentário. Quando muda antes, faz uma alimentação antes de engravidar. É isso mesmo, para mudar a genética aí e quem sabe o destino aí da próxima geração. Todo Exatamente. menos inflamado. Isso eu vou fazer, gente. Eu É? super recomendo, eu já falo isso para um monte de gente para fazer esse exame, vale muito a pena. Então vai ter a seleção, né, da espécie. Quem suplementa bem. O seu contato do seu consultório tem lá no seu Instagram, para o pessoal entrar em contato? DRA de doutora Priscila Marcondelli. Priscila com 2 L's, Marcondelli com 2 L's, tudo exagerado por aqui. O teste é ruim? Como é que é o teste? É chato de fazer? Invasivo? Menina, só nada invasivo. Por isso que a gente faz em bebê. É na mucosa da bochecha. Pega um suavezinho interno da bochecha. É bem tranquilo. Bem tranquilo. Não tem... O profissional tá com máscara. Se a pessoa quiser coletar em casa, pode. E o que é mais fazer importante... com coronavírus. Pode fazer... O coronavírus vai ficar lá no tubinho que vai para a Itália. Mas, não vai passar, não. Mas o mais importante, quem já fez exame genético, que eu sei que tem muita gente aqui que está escutando a gente, que já fez, principalmente se exame mais completo, procura um profissional que saiba utilizar isso. Daqui a pouco, gente, vai ser uma linguagem comum. Como você falou do curso na Carolina do Norte. Lá já é uma linguagem comum. Aqui também vai ser comum. É que a gente está caminhando para isso. Gente, eu super indico a doutora Priscila, ela dá aula sobre isso. Então, assim, ela sabe interpretar, ela não vai te matar, você não vai pegar o exame, vai morrer do coração, que você vai ver lá que você tem alguma polimorfismo genético que vai morrer amanhã, não tem nada disso. Ela é super preparada, ela lê direitinho, fala direitinho o que você vai tomar, não vai passar uma penca de coisa para você tomar. Então, você... eu super recomendo a doutora Priscila, já tem anos de carreira. Anos. Quanto tempo fica pronto o exame? Mais ou menos em 45 dias, 45 dias agora com esse atrasinho que a gente está de correio, né? Que é mandado lá para a Itália, o exame, que é esse exame mais completo que eu trabalho. Então, gente, olha, eu acho que já está fechando, né? Já. Eu queria agradecer o convite de vocês. Esse tema é um tema apaixonante, polêmico. Por isso que a gente tem que estudar muito para ter certeza, para estar atuando bem com assertividade na suplementação e fazer ciclo de estratégia. Tem que entender o que você passa hoje um suplemento para um paciente, tem alguns que você vai usar a vida toda, mas muitos são ciclos na vida. Nós agradecemos muito você, doutora Priscila. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite essa semana. Muito obrigada. Nós agradecemos profundamente. Tá bom? Eu que agradeço, gente. Uma boa noite aí para todo mundo. Vocês vão deixar... Nós vamos deixar gravado no nosso IGTV, no Instagram, no YouTube, para quem quiser assistir, para quem quiser recomendar para o pessoal. Sigam a gente, sigam a doutora Priscila. E muito obrigada, pessoal. Tenham uma ótima semana. O meu tchau. Tchau, pessoal. Tchau.
Boa noite, Boa gente. noite.